pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, cremos que este é um tempo muito especial, um tempo difícil, no qual também estamos tendo a oportunidade de refletir sobre muitas coisas na nossa vida. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos aqui tomando o livro de Atos como referência na nossa vida, porque esse foi um tempo, Pai, em que a Tua igreja esteve cheia do Teu Espírito, onde os discípulos, os apóstolos, estavam tomados por um propósito firme e fiel de fazer a Tua obra. E esse, Pai, eu espero, é o grande desafio da nossa vida, que no final desta pandemia, que no final do estudo do nosso livro de Atos, alguma coisa possa ter mudado em nós. Que verdadeiramente, Senhor, este deserto tenha nos ensinado a valorizar ainda mais a Tua presença, a entendermos, Senhor, sobre a brevidade da vida, sobre a nossa impotência diante de toda uma realidade. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã. Estamos aprendendo isso, Pai, na marra. Estamos aprendendo que o amanhã pertence ao Senhor. Este é um tempo, Deus, em que os que são santos, limpos, vão se limpar mais. Deus, fale conosco agora. Deus, toma minha vida, os meus lábios, usa-me como um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe aqueles que agora nos ouvirão. Senhor, que essa palavra, ela não venha do meu coração, mas ela venha do Teu trono, ela venha do Teu altar, para trazer, Senhor, uma revelação, um renovo, um fortalecimento na vida daqueles que a ouvirem. Fica conosco e nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos iniciar o nosso estudo hoje do capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, se você está acompanhando com ela, eu quero que você abra no capítulo 5 e eu gostaria de ler com você 2 versículos anteriores que estão no capítulo 4. Então, na verdade, eu vou começar lendo Atos capítulo 4, versículo 36. Eu vou estar fazendo um link entre o estudo de ontem e o estudo de hoje. Amém? Atos capítulo 4, versículo 36 diz assim, nós falamos sobre isso ontem. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma fazenda, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi aqui que nós paramos ontem. Numa igreja que estava caminhando unida, numa igreja que estava caminhando junta, buscando o propósito do Senhor, nós lemos que era comum as pessoas venderem as suas propriedades e elas pegavam o valor da venda e elas traziam para os apóstolos para que eles pudessem, através daquele dinheiro, daquele valor arrecadado, para que eles pudessem ajudar e abençoar aqueles que tinham necessidades. E a Bíblia diz que um desses discípulos, chamado José, ele possuindo uma propriedade, ele a vendeu e trouxe esse valor e colocou nos pés dos apóstolos. Mas aconteceu algo que eu quero começar aqui a nossa palavra fazendo uma observação. O capítulo 5 ele começa com uma palavra
Eu não sei como está na sua tradução aí, na sua Bíblia, mas ele começa com uma palavra assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo-o também a mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, eu quero iniciar aqui hoje a nossa live, o nosso estudo. A Bíblia, ela narra um problema que sempre existiu no meio daqueles que caminham com Deus. Aqueles que o fazem por amor, aqueles que servem a Deus por amor, aqueles que têm um amor incondicional pelo reino, e aqueles que gostam de fazer as coisas apenas para se exibir e aparecer. A Bíblia fala que José, ele vendeu uma propriedade, trouxe e depositou aos pés dos apóstolos pelo preço que ele vendeu. Mas um certo varão, chamado Ananias, ele decidiu fazer algo, mas decidiu fazer algo parecido. Ele decidiu fazer algo que pudesse impressionar os homens, mas que não era real, verdadeiro e sincero diante de Deus. E infelizmente, isso está muito vivo no nosso meio. Pessoas que amam a Deus, pessoas que são sinceras diante de Deus, pessoas que a sua vida ela está literalmente nas mãos do Senhor e elas são guiadas pelo Senhor. Mas existem aqueles que quando veem os outros fazendo, eles não têm a mesma fé, o mesmo amor, a mesma sinceridade, mas eles têm uma necessidade de serem aceitos no meio, de impressionar os homens, e para isso eles acabam esquecendo a sua lealdade e fidelidade. A Bíblia diz que enquanto esse José, ele amou a Deus e foi sincero, a Bíblia diz que esse moço, chamado Ananias, ele decidiu imitar José, mas decidiu fazer isso de forma mentirosa e enganosa. Ao invés desse moço ele apresentar diante dos discípulos, dos apóstolos, uma realidade de adoração, ele preferiu passar como mentiroso. Ele achou que estaria fazendo bonito, mas enganando apenas os apóstolos e a igreja. E por um momento ele se esqueceu que tudo que nós fazemos no reino é para o dono do reino, é para o rei do reino, é para o Senhor do reino. E quando nós fazemos algo e não o fazemos de inteireza de coração, quando não fazemos com plenitude, com amor, com excelência, nós vamos incorrer num grande risco de estarmos vivendo uma hipocrisia, uma mentira e muitas vezes uma inveja. Esse moço, por inveja, resolveu fazer o que o outro fez, mas fazer de forma leviana, enganosa, mentirosa. Ele combinou com a sua mulher, ele fez um acordo com a sua esposa, e nesse acordo eles decidiram vender a propriedade por tanto e depois ocultar parte do valor e dizer que venderam por outro tanto. Eles não eram obrigados a vender. Ninguém pediu nada a eles. Uma vez que você decide fazer algo para Deus, você deve ter excelência naquilo que você faz. Você deve ter zelo, fazer com amor. Muitas vezes Deus não nos pede, nós nos oferecemos. E uma vez que a gente se dispõe a fazer algo para Deus, isso tem que ser feito com amor. A Bíblia diz que eles combinaram mentir.
E nós sabemos quem é o pai da mentira. A Bíblia é muito clara em João 8,44, quando ela fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. E todo aquele que mente tem por pai o diabo. Esse casal tomou essa decisão. Toda hora eu olho para cá, irmãos, por causa do relógio. Esse casal tomou essa decisão. A gente mente, engana, fica com uma parte e vamos dizer para eles que foi por X. Eles nunca vão saber. Eles nunca vão saber. E diz a Bíblia que quando eles levaram esse dinheiro, o marido foi na frente, a mulher não foi. O marido foi na frente levar esse dinheiro para poder, quem sabe, ficar bem, aparecer, ficar bem visto no meio dos apóstolos, quem sabe conseguir até um cargo na igreja. Quem sabe ele estava até almejando ser alguém importante dentro daquela comunidade. Ele estava buscando seus interesses. Então diz a Bíblia que quando ele leva esse dinheiro, o versículo 3 diz assim: então disse-lhe Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Sabe o que é encher o teu coração? Por que você deixou o diabo assumir o controle da sua vida? Por que você permitiu que o diabo assumisse o controle do seu coração? Por que você deu lugar ao diabo? A Bíblia nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a Bíblia diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas ele deixou o diabo encher o seu coração de maldade. Ah, vamos ficar com parte. Ah, a gente chega lá e fala que foi tanto. Como é que eles vão saber? Eles nunca vão saber. Só que quando ele leva o dinheiro, Pedro pergunta para ele, o Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por que você deu ouvido a Satanás? Por que você permitiu que a mentira, que a hipocrisia, que o engano entrasse no seu coração? Em outras palavras, você achou que poderia enganar Deus? Sabe, irmãos, toda vez que eu ouço essa palavra, esse texto, esse versículo em especial, ele fala muito forte comigo. Porque a gente às vezes acha que engana Deus. A gente às vezes acha que engana o Senhor. A gente às vezes vai cometendo erros aqui, erros ali, e a gente acha que pode enganar os homens. A gente acha que se a gente enganar os homens e conseguir, tá tudo certo. O problema é que nós temos um Deus que vê todas as coisas. Nós temos um Senhor que conhece o nosso coração, a nossa vontade. Ele sabe tudo sobre nós. Quando ele trouxe a parte pelo valor da metade, Pedro virou para ele e falou, rapaz, por que você deixou o diabo encher o seu coração, cara? Por que você deixou esse mal, essa maldade entrar no seu coração? Olha o que ele disse aqui, vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente às vezes acha que está mentindo para o homem, mas nós estamos mentindo para Deus. Às vezes a gente acha que engana o homem, mas o problema é que Deus sabe todas as coisas e não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. Eles acharam que poderiam enganar os homens, enganar a igreja. Irmãos, não. Pedro falou para ele, cara, você deixou o diabo encher o seu coração. E sabe o que aconteceu? Você mentiu para o Espírito Santo. Se você guardasse, não ficaria para ti. Vendido, não estaria em teu poder. Ou seja, ninguém te pediu nada. Mas uma vez que você decidiu fazer, por que você não foi zeloso e não foi fiel? Sabe, irmãos, eu não sei o que você se dispôs a fazer para Deus, mas aquilo que você dispôs-se a fazer para Deus, faça com verdade, faça com inteireza de coração.
Não faça aos homens. Não faça para aparecer diante dos homens. Não procure ser reconhecido por homens. Não espere recompensa dos homens. Porque quando você espera a recompensa dos homens, em algum momento você vai se decepcionar. Não espere recompensa dos homens, faça para Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor e não para o homem. Pedro virou para ele e falou assim: rapaz, por que você formou esse desígnio no teu coração? Escute essa expressão. Por que você formou este desígnio no seu coração? Sabe, irmãos, uma semente foi lançada e ele foi deixando aquilo ganhar uma forma. Aquilo foi assumindo uma forma. Quantas sementes o diabo quer lançar dentro de nós? E a expectativa dele é que isso gere uma forma, porque quando isso gerar uma forma, quando for formado um desígnio ruim dentro do nosso coração, então nós daremos ouvido ao diabo e satisfaremos os seus desejos. Meu irmão, quando você perceber que alguma coisa começou a se formar dentro de você, quando você perceber que algo ruim, um desígnio ruim começou a formar dentro de você, se livre logo disso. Não alimente isso na sua vida. Pedro falou: rapaz, por que você deixou isso formar no seu coração? Por que você deixou esse mal ganhar forma? Você arquitetou, você planejou, você separou o dinheiro, você combinou com a mulher, você disse que seria tanto, você disse que seria tanto. Irmãos, foi tudo articulado, o mal se formou dentro dele. Irmão, não permita que o mal ganhe forma dentro de você. Não permita que o mal molde a sua vida e comece a te levar para caminhos errados, a te levar para caminhos tortuosos. Não deixe o mal formar dentro de você. Pedro falou com ele: porque formaste este desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Agora escute isso, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 5. O pecado deles, na verdade, não foi deixar de entregar o dinheiro, mas foi mentir. Agora olha o versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, vírgula, caiu e expirou. Quando ele ouviu, eu acredito que entre ouvir, cair e morrer, eu acredito que houve um espaço de tempo. Quando ele ouviu essas palavras, ele deveria ter se arrependido. Ele ouviu, mas não deu ouvidos. Ele ouviu, mas não se prostrou e disse: Pedro, me perdoe. Senhor, o que eu estou fazendo? Que besteira, que bobagem. Me perdoe, foi sim, eu errei, eu planejei, eu combinei com a minha mulher, daqui a pouco ela vai chegar aí, e nós combinamos a mesma história, a mesma mentira, foi tudo formado, arquitetado, planejado, mas não. Ele ouviu, mas fingiu que não era verdade. Ele ouviu, mas não se importou em corrigir. Irmãos, antes de Deus punir, Deus sempre fala, Deus sempre avisa. Quando Deus traz uma palavra que te confronta, na verdade Ele não está mostrando para você só que Ele sabe o que você fez. Ele espera que você se posicione. Ele espera que você se arrependa. Ele espera que você reconheça o seu erro. Mas Ananias não fez isso. Ele ouviu, mas não mudou. Ele ouviu, mas não se dispôs a ter uma atitude diferente. Quantos Ananias existem hoje no nosso meio? Quantos Ananias estão dentro da igreja? Estão fazendo as coisas para aparecer? Estão dando lugar ao inimigo? Estão dando brechas para Satanás? Estão formando desígnios malignos em seus corações?
Quando a palavra vem e confronta, ao invés deles se arrependerem e mudarem, eles se mantêm da mesma forma. Pedro falou com ele: cara, você está retendo dinheiro. Seu problema não é o dinheiro, o seu problema é a mentira. Porque a mentira é do diabo. Se você ficasse com o dinheiro, ele era todo teu. Mas você está achando que você engana Deus, você está achando que você consegue mentir para Deus, você está achando que você consegue brincar com Deus. Então por causa disso você vai morrer. E sabe o que aconteceu com aquele moço? A Bíblia diz que ele caiu e expirou. Ele caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Um grande temor veio sobre aquelas pessoas. Muitas pessoas ali ficaram assustadas. Rapaz, não pode mentir para Deus, não pode mentir para o Espírito Santo. O que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor, com verdade, com sinceridade. Irmão, será que Deus vai precisar tombar alguns Ananias hoje? Para que a gente possa se despertar? Nós não estamos talvez abusando da graça de Deus. A gente peca, a gente erra. A gente faz as coisas pelas metades. A gente acha que está enganando Deus. Mas a misericórdia, a fidelidade, a bondade, a longanimidade de Deus hoje, ela tem nos dado uma oportunidade atrás da outra. Esse homem caiu, morreu. Diz a Bíblia que tiraram o seu corpo e foram sepultá-lo. Levando os mancebos, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Versículo 7 diz assim: e passando um espaço de quase 3 horas, foi rápido. Ele morreu, tiraram o corpo, levaram e sepultaram. 3 horas depois chegou a mulher. Eu imagino ela pensando: eu vou chegar lá, meu marido já deve estar sentado na cadeira principal, meu marido já deve estar sendo elogiado, meu marido já deve estar sendo aplaudido, meu marido já deve estar recebendo as honras. Mal sabia ela que o marido dela estava morto, porque brincou com Deus. Mal sabia ela que o marido dela, ao brincar com Deus, mentiu ao Espírito Santo, e isso custou a sua vida. Ele zombou de Deus, ele zombou da fé, ele zombou da palavra, ele achou que isso ia ficar impune. O desígnio maligno entrou no seu coração. Agora a mulher chega. E quando essa mulher chega, achando que o marido tinha se dado bem, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai se dar bem zombando de Deus, brincando com Deus, ouvindo a palavra como ele ouviu e não querendo mudar de vida. De Deus não se zomba. A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele vai colher. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. A Bíblia diz em outras traduções: Deus não se deixa escarnecer. Posso zombar, posso brincar, posso fazer do meu jeito, posso achar que não vai dar nada, eu posso levar a coisa do jeito que eu quiser. Mas Deus diz: Deus não se deixa escarnecer. No tempo dele, o juízo virá. Agora a mulher chega, 3 horas depois. E quando essa mulher chega, diz aqui o texto: e passado um espaço de quase 3 horas, Atos 5, 7, capítulo 5, versículo 7, e passado um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro disse-lhe: dizei-me. Pedro perguntou para ela: diga-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Pedro estava dando uma chance a ela de virar e falar assim: não, Pedro, não. Nós mentimos, nós enganamos, o valor não foi esse, eu e meu marido combinamos, eu não estou vendo ele aqui, mas eu não vou ser cúmplice de uma brincadeira com Deus. Eu não vou ser cúmplice disso. Pedro deu uma chance a ela. Irmãos,
Muitas vezes o Senhor nos dá uma oportunidade e às vezes ela vai ser única. Às vezes ela vai ser única. Pode ser que a gente não tenha depois uma outra. Pedro disse para ela, me diga, vocês venderam essa propriedade por X? E a resposta dela foi, sim, foi por isso, por esse valor. Sabe o que eu aprendo? Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as pessoas que você anda. Porque importa antes agradarmos a Deus do que aos homens. Existem pessoas que são tão leais aos homens que por causa dessa lealdade elas vão para o inferno. Porque preferem agradar aos homens, preferem servir a homens, preferem ter um bom relacionamento familiar do que ter um princípio de obediência e fidelidade ao Senhor. Essa mulher jogou fora a chance que ela teve de se arrepender. Quando ela resolve confirmar a mentira do marido, ela também se fez mentirosa. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertaste, vocês acertaram para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês combinaram de brincar com o Espírito Santo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que não está acreditando na pessoa do Espírito Santo, não, irmão. Tem gente que não acredita que o Espírito Santo está vendo tudo, não. Tem gente que não acha que o Espírito Santo é real, vivo, no nosso meio. Tem gente que não está levando isso a sério, não. Pedro falou, por que vocês combinaram isso? Vocês estão achando que vocês vão afrontar o Espírito Santo? Vocês estavam achando que iam mentir para Deus, mentir para os apóstolos, mentir para a igreja, mentir para o Espírito Santo. Vocês estavam achando que iam fazer isso e no final ia dar tudo certo, só porque vocês combinaram? Pois então tá. Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E a Bíblia diz que aquela mulher caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta e a sepultaram junto com o seu marido. Assim como o marido morreu, assim também esta mulher morreu. Nós precisamos entender que nós não podemos brincar com o Senhor. Nós precisamos entender que precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos entender que Deus é muito santo. A palavra de Deus, ela é única, perfeita. E não podemos brincar com ela. Meu irmão, não brinque de Bíblia. Não zombe dessa palavra. Não crie os seus conceitos e os seus valores. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Você vai ser julgado por essa palavra. Você vai ser julgado por esse mandamento. Aquela mulher morreu junto com o marido. Foi sepultada porque achou que poderia fazer as coisas de qualquer forma. Quem sabe essa pandemia não é para te fazer refletir um pouco? Será que você estava realmente levando Deus a sério? Será que ao invés de uma pandemia tivesse sido o arrebatamento da igreja? Será que nós teríamos subido? Será que nós hoje estaríamos na glória? Olha o que diz o versículo 11, escute. E houve um grande temor, meu Deus, a hora está acabando. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Sabe, irmãos, aquilo trouxe mais temor para as pessoas. As pessoas se assustaram. O versículo 13 diz assim, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. O povo estava com medo de se chegar a eles e também serem mortos. Eles estavam temendo. Eles estavam com temor. Meu Deus, esse Deus é muito santo. Esse Deus ele é muito santo. Nós não podemos levar esse Deus de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que em um outro grupo, a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O temor era tanto que muitos não queriam se achegar.
Mas o crescimento da igreja estava a todo vapor. Cada vez mais pessoas se rendendo ao Senhor. Versículo 15. Eu quero fazer um comentário aqui muito importante para nós. Depois eu vou correr, né? Estou agarrando aqui. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando eles passavam, a sombra de Pedro, quando era projetada em cima deles, a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. A sombra de Pedro, ao passar sobre os enfermos, curava. Ao passar sobre os endemoniados, eles eram libertos. Irmãos, o que você entende sobre isso? Pedro estava tão cheio de Deus, que o que ele refletia não era ele, era a própria presença do Senhor. A presença do Senhor estava sendo refletida através de Pedro. Era a sombra da presença, era a sombra do Espírito. Era como se aquilo, olha, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, fosse verdade. Pedro estava tão cheio da unção, que a sua sombra, quando passava sobre os doentes, eles eram curados, eles eram libertos. Sabe o que aconteceu, irmão? Escute o que aconteceu, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz no versículo 17, que levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. De novo a inveja. De novo a inveja contra aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. De novo o sinédrio, os saduceus, de novo as autoridades do templo, de novo todo mundo perseguindo aqueles homens, porque estavam com inveja de ver eles sendo usados pelo Senhor. Coisa terrível é alguém sem Deus. Coisa terrível é alguém sem unção. Que coisa terrível é alguém sem a presença de Deus. Ele não suporta ver Deus usando os outros. Esses homens de novo se reuniram, tomados de inveja. A Bíblia diz que eles se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. De novo eles foram presos. E a gente está reclamando aqui hoje de quê? Você está reclamando de ir na igreja? Você está reclamando? Os discípulos estavam presos de novo. Eles saíam, pregavam, cadeia. Saíam, pregavam, cadeia. Saíam, pregavam e cadeia. Esse era o preço que eles estavam pagando por serem fiéis ao Senhor. Foram lá e prenderam eles de novo. Foram lá e pegaram eles de novo. Olha, estão chamando vocês. Mas de noite, versículo 19, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: irmãos, ninguém pode prender aqueles que Deus chamou para ser livres. Meu irmão, a palavra de Deus não pode estar encarcerada, a palavra de Deus nunca vai estar encarcerada. A Bíblia diz que eles foram lá, o anjo do Senhor foi lá, abriu as portas das prisões. Irmãos, não tenha medo daquilo que o inimigo pode te fazer, porque aquele que te comprou, te separou e te ungiu, está cuidando de você. Não há cadeia que vai te prender. Não há nada nessa vida que vai te impedir fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando o anjo foi lá e os tirou da prisão, olha o que o anjo disse para eles: foge, some daqui, senão vocês vão ser presos de novo. Aproveita a oportunidade e vaza, senão vocês vão ficar sofrendo na mão deles. Foi isso? Não. Sabe o que o anjo falou para eles? Olha o que o anjo disse. Olha o que o anjo disse para eles: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Irmãos, em nome de Jesus, escuta isso. Mandaram eles pararem de pregar, mandaram que eles não falassem de novo, mas a ordem do anjo foi: não fujam, não vão embora, não desapareçam, apenas continuem fazendo o que Deus chamou vocês para fazer. Irmãos, não deixe nada te parar. Não deixe nada paralisar você. O anjo do Senhor, a palavra do Senhor está dizendo isso para você hoje. Continue. Não olhe para suas ameaças, não olhe para suas adversidades. Lembra da oração de ontem: Senhor, concede aos teus servos ousadia para pregar a tua palavra. Oh, meu irmão, o anjo do Senhor está conosco. O anjo do Senhor está conosco, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vá e pregue, pois a Bíblia diz que ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Meu irmão, o que você tem feito com cada ordem que Deus te dá? O que você tem feito com cada palavra que você recebe? Irmãos, a Bíblia diz que hoje os pastores são o anjo da igreja. Quando Deus usa o seu pastor para falar com você, você se dispõe a fazer? Ou você olha para as ameaças, você olha para os problemas, para as adversidades e já logo pensa em desistir? Não, eles chegaram de manhã cedo e começaram a pregar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel. Olha que lindo é isso, que lindo. E enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. De manhã cedo, eles tiveram uma reunião. De manhã cedo eles tiveram uma reunião para decidir o que ia fazer com os discípulos. E mandaram ir lá na prisão e tirar eles. Quando chegaram lá, ninguém estava lá, porque Deus já havia libertado eles. Deus já havia tirado eles. Amém. Amém. Enquanto o inimigo trama a tua derrota, o Senhor já te libertou. Enquanto o inimigo trama a tua morte, o Senhor já te libertou. Ele não permitirá que nada toque em você. Aleluia. Oh, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Enquanto o inimigo se reúne para traçar o nosso destino, o Senhor já enviou o teu anjo e já nos deu a direção. Oh, eu vou falar em línguas. Ai, 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 ai. Oh, Pai. Oh, meu Pai. Oh, meu Senhor. Enquanto tramam a tua queda, enquanto tramam a tua morte, o Senhor envia anjos para te libertar. O Senhor envia anjos para te salvar. O Senhor envia anjos para te dar uma direção. Talvez eles estavam na cadeia pensando: o que vai ser de nós amanhã? O Senhor diz: fica tranquilo, porque o teu amanhã está nas minhas mãos. O teu amanhã sou eu que cuido. Não é o homem que decide o teu amanhã. Quem decide o teu amanhã é o Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. O cárcere não foi arrombado, as portas não foram arrombadas, os cadeados não foram estourados, a guarda estava lá, mas Deus os tirou de lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. O que Ele vai fazer por você, homem nenhum vai saber explicar. O que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão, não tem explicação. O nosso Deus é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas. Ele é Deus de maravilhas, aleluia. Ele é Deus de maravilhas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está cuidando de nós. A nossa vida está diante dEle. Não tem cadeia, não tem cárcere, não tem prisão que vai nos impedir de fazer a obra do Senhor.
aleluia, de continuar servindo ao Senhor. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e estão ensinando o povo. Aleluia. Enquanto o diabo acha que você está preso, você está fazendo a obra de Deus. Enquanto o diabo acha que a tua história acabou, ela está só começando na presença do Senhor. É só um recomeço na presença do Senhor. O diabo decretou o teu fim, Deus decretou o teu início, a tua vitória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os homens que nós prendemos, que vocês prenderam, está lá no templo, está ensinando a palavra. Eles não se acovardam de jeito nenhum, eles não desistem de jeito nenhum, eles não desanimam de jeito nenhum. Não tem cadeia, não tem prisão, não tem julgamento, não tem nada que faça esses homens parar. Aleluia, aleluia. Então o capitão, com os servidores, os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Foram lá e fizeram, sabe o quê? Prenderam eles de novo. Você está achando ruim ser crente hoje? Você está querendo desistir porque alguma coisa não está dando certo? Você está querendo desistir porque você teve uma decepção com alguém? Talvez nós estamos precisando pegar umas cadeias. Talvez nós estamos precisando pegar umas cadeias. Talvez nós estamos precisando que a igreja passe por mais tribulação, para que o temor e o poder sejam derramados sobre ela. Eu acho que depois disso muito mimimi vai acabar no nosso meio, irmão. Não tinha mimimi nisso aí não. Ó, estão chamando vocês de novo, mas dessa vez nós não vamos prender vocês não. Eu estava com medo de ser apedrejado pelo povo, que já era mais de 5.000 pessoas. Aí eles falaram: não, nós não vamos prender vocês não, eles estão chamando vocês lá. Trouxeram e apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou dizendo: nós não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Nós não falamos para vocês parar de falar de Jesus? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês podem nos prender, vocês podem nos matar, mas nós não vamos parar. Meu irmão, não pare, não desista. Continue buscando e servindo ao Senhor. Continue servindo ao Senhor com todo o teu coração. Não desanime. Importa antes obedecermos a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Aí de novo, irmãos, ele vai pregar sobre Jesus. De novo ele vai pregar sobre Cristo. Vai falar sobre arrependimento, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Versículo 33, olha só. Ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Agora, eles não queriam prendê-los. Agora esses discípulos foram ameaçados de morte. Nós vamos matar eles. Vamos acabar com eles. Vamos eliminá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, apareceu um homem chamado Gamaliel no conselho, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Tira eles daqui que eu quero falar com vocês. Tiraram os apóstolos, botaram eles do lado de fora, e Gamaliel começou a conversar com a corte. E qual foi a conversa de Gamaliel? Ele disse assim: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois de Teudas levantou-se um homem chamado Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Levou muito povo após si, mas também este pereceu, morreu,
e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, pois, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eles decidiram matar os discípulos, os apóstolos, Deus levantou um homem lá dentro deles chamado Gamaliel, um homem sábio, respeitado. E Gamaliel disse assim para eles, olha, pensa comigo. Gamaliel disse, eu acho que a gente não devia fazer mal para esses homens. Eles estão falando aí de Jesus, estão falando de um nazareno que morreu, que... Olha, o Teudas surgiu, juntou 400 pessoas, morreu, e depois a seita deles acabaram. Lembra do Judas, aquele lá que era Galileu? Também juntou uma galera, e de repente ele morreu, e também o movimento morreu, acabou todo mundo. Deixa esses que falam de Jesus, porque se isso for de Deus, vai permanecer, se não for, vai morrer. Qual a diferença de Jesus para Teudas e a diferença de Jesus para o Judas Galileu? É que o Teudas morreu, o Judas Galileu morreu e estão mortos. Mas o meu e o seu Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo e nada nem ninguém pode contra ele. Essa obra não vai morrer e não vai terminar nunca. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, porque o dono da igreja está vivo. Oh, Alaxara canta, oh, aleluia, oh, aleluia. A igreja está viva porque o seu dono está vivo. O seu Senhor vive. A morte não o deteve. Os outros segmentos morreram porque os seus líderes morreram. Mas o cristianismo não morre porque ele está vivo, porque o seu Senhor vive, porque o seu fundador vive, porque a pedra de esquina vive e nada vai parar a obra do Senhor. Se não for de Deus, morre. E se for, vocês não correm o risco de estar combatendo contra Deus. Oh, meu irmão, deixaram a igreja naqueles dias em paz. Versículo 40 diz assim, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado. Sabe aquela história, eu concordo, mas dá uma coça? Eu concordo, mas vamos dar uma surra. Para não perder a moral, vamos dar uma sova neles. Chama eles aqui. Ó, a gente vai deixar vocês irem, a gente não vai mais prender vocês. Vocês só não falam mais de Jesus, mas a gente não quer mais ficar com vocês aqui não. Mas antes, vocês vão tomar uma coça. E a Bíblia diz que eles foram açoitados. Mandaram que fossem embora no nome de Jesus, não falassem mais. E os deixaram ir. Sabe como aqueles moços saíram daquela presença daquele dia? Murmurando? Não. Reclamando? Não. Perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que eu estou te servindo e há tanta dor? Por que eu estou te servindo e há tanto sofrimento? Deus, maldita hora que eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu só vejo problema. Não. Sabe como é que depois que eles apanharam, eles saíram? A Bíblia diz assim, e retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Eles apanharam e saíram felizes. Eles apanharam, foram açoitados e saíram felizes. Felizes de se sentirem dignos de sofrer perseguições pelo nome do Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos quando por amor de mim vocês forem perseguidos. Irmão, que igreja é essa do século 21? Que igreja é essa dos nossos dias, do século 20, 21? Que igreja é essa? Que na primeira perseguição, eu vou sair da igreja, eu não quero mais, eu estou decepcionado, eu não quero mais seguir Jesus, é muita luta, eu passei por provação. Irmão, que crente nós somos?
Que crente nós somos? Os discípulos tomaram uma coça, foram açoitados e disseram: vocês somam daqui, não falam mais em Jesus. Eles saíram felizes. Felizes por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Saíram dali, encerrando, sabe o que eles foram fazer? Versículo 42, foram desistir, desanimar, cuidar da vida deles? Não. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo. Apanhavam, eram presos, apanhavam, eram presos, eram proibidos de falar, eram afrontados, saíam, iam pregar, apanhavam, iam pregar, estavam padecendo perseguições, iam pregar. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem sede de fazer a obra de Deus. Meu irmão, se você nasceu de novo, se você é servo do Senhor, não tem pandemia que está te calando. Você está adorando na sua casa, você está acompanhando as nossas lives, você vai domingo na igreja tomar ceia do Senhor, vai subir no altar, vai falar em línguas, vai dar glória, vai se fortalecer, porque você não olha para a adversidade. Você tem um alvo e um foco, que é servir ao Senhor. Saíram dali e todos os dias estavam no templo e nas casas, anunciando a Jesus Cristo, pregando a palavra, ensinando a palavra do Senhor. Irmãos, a história do capítulo 5, alguém que tenha o Instagram, que sabe olhar o tempo, vê por favor quanto tempo falta para dar 1 hora. Por favor, alguém aqui no Instagram vê para mim, porque eu tenho que encerrar. A história de Atos 5, olha como ela começa. Ela começa com um casal de crente que brincou com Deus e por causa da brincadeira tiveram a sua vida destruída e foram mortos. Mentiram o Espírito Santo. Foram cheios por Satanás. Satanás entrou no seu coração para reter o dinheiro. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, não retenha o que é de Deus. Não brinque com Deus, por favor. Não retenha a tua fidelidade, não retenha o teu dízimo, não retenha a tua oferta, não retenha a tua adoração, não retenha o teu tempo, não retenha o teu amor ao Senhor. Não faça isso, não deixe Satanás colocar desígnios no teu coração. Não faça isso, porque isso custou a vida deste casal. Passa por uma perseguição, aonde eles foram presos e o anjo os livrou da prisão. Termina com eles na presença da corte. E eles sendo ali açoitados, mas se sentindo felizes de padecer por amor ao Senhor. Que Deus abençoe você. E que toda adversidade que se levantar na sua vida possa ser um degrau para que você esteja mais forte. Amanhã nós vamos falar sobre Atos 6. E amanhã nós temos uma história linda sobre Estevão. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os teus filhos. Não deixe, Pai, não permita de maneira nenhuma que as adversidades da nossa vida possam ser, Pai, como empecilhos para que servamos ao Senhor com todo o nosso coração. Senhor, não queremos te servir com um coração duvidoso, nem um coração dividido, mas que tudo que fizermos ao Senhor, possamos fazer com todo o coração, com toda a força, com toda a alma e com todo o teu entendimento. Que essa palavra, Pai, traga em nós temor, como houve no coração daquelas pessoas que estavam ali. Que essa palavra traga em nós ânimo, para em meio às nossas lutas e adversidades continuarmos firmes, servindo e adorando ao Senhor. Que nenhuma prisão, que nenhuma afronta, que nenhuma adversidade, ameaça ou mesmo que nenhuma dor possa nos separar do teu amor. Que o Senhor nos fortaleça e que possamos, Pai, anunciar a tua palavra com ousadia e com fé, porque sabemos que para isso o Senhor nos chamou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão e é nela que nós vamos nos empenhar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos,
Que Deus abençoe você. Eu vou dar aqui as orientações da ceia. O Instagram deve parar. Quando parar, por favor, acompanhe lá depois, tá bom? Que Deus te abençoe. Ceia domingo de 7 ao meio-dia e de 2 da tarde até 8h30 da noite. Qualquer horário que você for na igreja, você vai participar da ceia. Amém? Qualquer hora, de 7 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde até as 8h30 da noite. Se você não pode ir na igreja por alguma dificuldade, prepare o pão na sua casa, um suco de uva, e nós vamos estar ministrando a ceia online e você vai participar. Amém? Tem 27 segundos. Por favor, se você está na área de risco, não vá. Vá na ceia. Tome a ceia. Nós vamos estar com a ceia no altar para te servir, para que você seja abençoada. Beijo no seu coração. Amanhã, live, Atos capítulo 6. Paz Instagram. Eu vou voltar a falar com o Facebook aqui em cima. Deus abençoe a todos do Instagram em nome de Jesus. Amanhã nos veremos, se Deus quiser. Fiquem com Jesus. Queridos, então, como eu disse, estou esperando vocês na ceia domingo. Participe, eu vou fazer uma divulgação. Vou estar dizendo para vocês como nós vamos estar fazendo. Mas vai ser como no mês passado. Vai ser bênção, Deus vai falar de uma maneira poderosa no nosso coração. E nós vamos sair dali fortalecidos, abençoados, em nome de Jesus. Amanhã é sábado. Não deixe de participar conosco. Domingo, nós vamos ter Atos 7. Nós vamos seguir assim, ó, direto, até o final de Atos. Acho que está sendo legal, pelo menos os irmãos têm me dado um feedback legal aí, o pessoal tem falado bacana e eu estou acreditando nisso. Que Deus abençoe você. Paz, fiquem com Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã. Compartilhe essa palavra. Se você chegou depois, bota lá no YouTube, IEQ Progresso JF. Vai lá, se inscreva no canal, dá o seu likezinho lá e Deus abençoe vocês. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Amém.